Olá e bem-vindos. O material que a gente analisou hoje, ele mergulha numa questão que para mim sempre pareceu um paradoxo, sabe? Qual seria? Como é que a sociologia ou a história podem se chamar de ciência? Porque a gente pensa em ciência e, bom, o que vem à cabeça é laboratório, né? Fatos objetivos, física, química, coisas exatas. Aham. Como pode existir ciência sobre algo tão bagunçado, tão subjetivo, tão cheio de paixão e opinião quanto a sociedade humana? Exato. O material que temos em mãos não só diz que é possível, como nos dá um verdadeiro manual de instruções para não cair na armadilha de confundir análise com palpite. É a grande questão, não é? Como separar o fato da opinião quando seu objeto de estudo é feito de opiniões? Exatamente. O ponto central de todo o material é essa distinção que é crucial entre o que ele chama de juízos de valor, aquilo que a gente acha que deveria ser, e o conhecimento empírico, que é a análise do que é. Certo. E o argumento não é que a gente precisa virar robôs sem valores para fazer ciência. A proposta é bem mais sofisticada que isso. É sobre ter clareza e disciplina no método. É sobre saber qual chapéu você está usando em cada momento, o de analista ou de cidadão com opiniões. Tá, então vamos começar a desembrulhar isso. O primeiro conceito que o texto joga na mesa é o de neutralidade ética. Na prática, o que isso quer dizer? O material usa o exemplo de um professor na sala de aula, que é uma situação que todo mundo conhece. Certo. E o ponto aqui é muito sutil. A ideia não é que o professor não deva ter valores. Isso seria impossível e, francamente, um pouco assustador. Claro. A crítica é a uma figura específica que o texto chama de professor profeta. É aquele que usa o palco da sala de aula não para ensinar a analisar, mas para pregar a própria visão de mundo como a única verdade, para angariar discípulos. Entendi. A proposta é uma separação de papéis. O professor deve ensinar os alunos a usar as ferramentas da ciência para analisar o mundo, inclusive os próprios valores deles, mas sem impor os seus. Entendi. Então não é sobre ser neutro no sentido de não ter opinião sobre nada, Não mesmo. mas sobre não usar sua posição de autoridade para transformar a aula num comício. Mas então, qual o papel da ciência? Se ela não pode me dizer o que é certo ou errado, para que ela serve numa discussão prática sobre política, por exemplo? Ótima pergunta. Segundo o material, a ciência não te dá a resposta final, mas ela te dá um mapa muito mais claro do terreno para você tomar decisão. Ela pode fazer 3 coisas de forma muito poderosa. Ok. Primeiro, ela pode analisar a adequação dos meios para um fim. Basicamente, você quer chegar no objetivo X. Então, a ciência pode mostrar que o caminho A é mais eficiente e tem menos custo que o caminho B. É uma análise técnica. Custo-benefício, sem dar palpite no objetivo final. Faz sentido. Qual a segunda? A segunda é talvez a mais importante. Prevê as consequências não intencionadas de uma ação. É o famoso efeito colateral. Ah, sim. Você quer implementar a política Y porque ela parece ótima no papel? A ciência social tem o dever de dizer, cuidado, porque ao fazer Y, você muito provavelmente também vai causar as consequências Z e W, que você não queria. Ela joga a luz nos custos ocultos da decisão. E a terceira? A terceira é forçar a clareza. A ciência pode pegar um objetivo que parece muito nobre e abstrato, tipo justiça social, e destrinchar. Ok, mas o que exatamente você quer dizer com isso? Quais valores estão em conflito aqui? Para dar mais liberdade para um grupo, talvez você precise tirar do outro. Entendi. Ela não diz qual valor é melhor, mas expõe os dilemas e os valores que estão em jogo, tirando a conversa do campo do puro slogan. Nossa, agora chegamos num ponto que me pegou de verdade. Isso se conecta com um exemplo que o texto dá sobre a palavra progresso. Sim, A gente usa essa palavra o tempo todo como se fosse óbvia, né? Como se fosse uma lei da física, algo sempre bom e que se move numa única direção. Mas o jeito que o material desmonta essa ideia usando o exemplo da arte é genial. Como ele faz essa distinção? ele faz isso de uma forma brilhante, porque nos tira da política e nos leva para um campo onde a gente consegue pensar com mais calma.
A estética. Certo. Pense na arquitetura. Podemos dizer que houve um progresso técnico da arquitetura romana para a gótica? Os arquitetos góticos desenvolveram técnicas como o arco ogival, os arcobotantes, que permitiram construir catedrais muito mais altas, com paredes mais finas, janelas enormes. Isso é um fato. É um avanço racional, mensurável na capacidade de manipular a matéria para atingir um objetivo. Certo. Eles ficaram tecnicamente melhores em construir prédios altos e iluminados. Isso é inegável. Exato. Agora a pergunta é, uma catedral gótica é esteticamente melhor ou mais bonita que o Panteão em Roma? Aí a ciência para e diz, essa pergunta eu não posso responder. Isso é um juízo de valor. Depende da sua cultura, do seu gosto, dos seus critérios. Entendi. A ciência pode analisar os custos daquele progresso técnico. Talvez a complexidade gótica exigiu uma especialização do trabalho que não existia antes, por exemplo. Mas ela não pode emitir um certificado de superioridade estética. E o mesmo para a música, imagino. O mesmo vale para a música. Podemos criar instrumentos mais complexos, mas isso não torna a música feita com eles intrinsecamente melhor. Ok, mas espera aí. Isso me leva a uma armadilha que eu não sei como sair. Qual? Se o cientista precisa ser tão cuidadoso para não emitir juízos de valor no seu trabalho, tudo bem. Mas o próprio ato de escolher o que estudar já não é um juízo de valor? Se um pesquisador decide dedicar a vida a estudar a desigualdade social em vez do mercado de vinhos de luxo, ele já não está com essa escolha dizendo o que ele acha que é mais importante? Parece que o problema já começa no primeiro passo. Como o material resolve isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é aqui que o texto introduz a sua ferramenta mais famosa e talvez mais mal compreendida, o tipo ideal. Certo. O texto concorda com você. A escolha do objeto de estudo é sim guiada por valores. O autor chama isso de relevância de valor. Nós só estudamos aquilo que, por alguma razão ligada à nossa cultura e aos nossos valores, nos parece significativo. Ok. A objetividade não está em fingir que não temos valores, mas no método que usamos depois de ter escolhido o tema. E essa ferramenta é o tal do tipo ideal. O nome engana, né? Parece que ideal é algo perfeito ou desejável. Engana totalmente. O tipo ideal não tem nada a ver com ser bom ou perfeito. É uma construção puramente mental, uma ferramenta. É como se o cientista social fosse um cartunista. Deixa eu ver se eu entendi. O tipo ideal é como criar uma caricatura. Você pega os traços mais marcantes de algo, digamos, de um burocrata, e exagera de propósito. Exato. Cria aquele personagem super apegado a regras, que carimba tudo em 3 vias, que não tem flexibilidade. Nenhum funcionário público real é exatamente assim, 100% do tempo, mas essa caricatura serve como uma referência para a gente entender e comparar os burocratas do mundo real. É isso? É exatamente isso. A sua analogia da caricatura é perfeita. O tipo ideal é essa versão exagerada e logicamente pura de um fenômeno. Ah, legal. O texto dá o exemplo da sociologia da religião, com os conceitos de igreja e seita. O tipo ideal de igreja teria características como hierarquia rígida, nasce-se nela, burocracia. O tipo ideal de seita, adesão voluntária na vida adulta, comunidade pequena e muito unida, carisma do líder. Nenhum grupo real vai ser uma igreja ou seita 100% pura. Claro. Mas com essas caricaturas ou réguas conceituais, eu posso analisar um grupo concreto e dizer, olha, ele se aproxima 80% do nosso tipo ideal de seita, mas tem os 20% de características de igreja. Isso permite uma análise e comparação rigorosa, sem eu precisar dizer se ser igreja ou seita é bom ou ruim. Isso é poderoso. E podemos criar tipos ideais para qualquer coisa, então. Sim, para qualquer fenômeno social complexo. Pense em como analisamos movimentos políticos hoje. Poderíamos criar um tipo ideal de populismo com características como um líder carismático que alega ter uma conexão direta com o povo, Certo.
Um discurso forte de nós contra eles, o povo contra a elite corrupta e o uso intenso e direto das redes sociais. Nenhum político real vai ser 100% esse modelo, mas essa ferramenta nos ajuda a medir e comparar diferentes lideranças de forma mais objetiva, indo além do simples gosto dele ou não gosto dele. O texto também menciona as leis de Karl Marx nesse contexto, o que eu achei surpreendente. Sim, e é uma leitura muito interessante. O material sugere que a melhor forma de ler as leis de Marx sobre o funcionamento do capitalismo não é como uma descrição literal da realidade, mas como um grande tipo ideal. Como assim? Marx teria construído um modelo de como o capitalismo funcionaria em sua forma mais pura e extrema, sem nenhuma interferência externa, para justamente usar esse modelo como uma ferramenta crítica para analisar a realidade, que é sempre mais bagunçada e cheia de outras influências. O tipo ideal não é uma foto do mundo. É um instrumento que a gente constrói para conseguir enxergar o mundo com mais clareza. Ok, essa ideia da ferramenta, da régua, da caricatura, tá ficando mais clara. Agora, como a gente aplica tudo isso à história? A história lida com eventos únicos, que aconteceram e pronto. Não parece ser só uma questão de relatar os fatos na ordem certa. Como essas ferramentas se encaixam aí? É aí que a análise do material fica ainda mais sofisticada. Porque, segundo o texto, o historiador não é um gravador. Certo. Diante do infinito oceano de fatos do passado, ele precisa selecionar o que é historicamente significativo. E como ele faz isso sem ser arbitrário? Como ele estabelece que o evento A foi a causa do evento B? Boa pergunta. Para fazer isso de forma científica, ele precisa usar outro conceito que, à primeira vista, soa muito estranho: a possibilidade objetiva. Possibilidade objetiva. Ok, isso soa como uma contradição em termos. Se algo é só uma possibilidade, como pode ser objetivo? Aham. E se um evento já aconteceu na história, ele não é mais uma possibilidade, é um fato? Isso. Isso está me dando um nó na cabeça. É contraintuitivo, eu sei, mas é um exercício lógico essencial. Vamos usar o exemplo clássico do próprio texto. A Batalha de Maratona, onde os atenienses venceram o exército persa que era muito maior. Sim. Para entender a real importância causal daquela batalha para a história do Ocidente, não basta descrever quem lutou e quem ganhou. O historiador precisa se fazer uma pergunta contrafactual, um exercício de e se. Mas isso de IC me soa perigoso. Como a gente garante que o historiador não está só inventando uma fanfic que confirma a tese que ele já tinha na cabeça? Onde fica a linha entre essa análise rigorosa e pura ficção? A linha está na disciplina e no uso de regras de experiência. Não é uma especulação livre. O historiador pergunta: ok, com base em tudo que sabemos sobre o Império Persa, sua forma de governar os povos conquistados, sua cultura, sua economia, o que plausivelmente teria acontecido com a cidade de Atenas se os persas tivessem vencido em Maratona? Certo. Ele constrói esse cenário alternativo, mas não do nada. Ele usa o conhecimento empírico que tem. E ao fazer isso, ele pode concluir, por exemplo, que o desenvolvimento da filosofia socrática e da democracia como a conhecemos teria sido objetivamente improvável sob domínio persa. Ah, entendi. Então, ao construir esse mundo alternativo de forma controlada, ele consegue isolar o evento real, a vitória em Maratona, e medir o seu peso. Exato. Ele pode se dizer: sem essa vitória, as chances de a democracia florescer seriam mínimas. A vitória se torna o que o texto chama de causa adequada para aquele desfecho histórico. Perfeito, exatamente isso. É um experimento mental para pesar a importância causal de um fato real. E isso ajuda a organizar o trabalho do historiador em 3 caixinhas diferentes que não podem ser misturadas. Quais seriam? A primeira é a análise causal, que é isso que acabamos de ver. Investigar o porquê de algo ter acontecido usando a lógica da possibilidade objetiva. Certo. A segunda, imagino, é o juízo de valor. Dizer se a vitória dos gregos foi boa e a derrota dos persas foi ruim. E isso, como já vimos, a ciência não faz. Exato. E a terceira, que é a mais sutil, é a interpretação de valor, que é diferente de um juízo de valor. Ok, qual a diferença? Interpretar não é julgar, é analisar o significado de um fenômeno dentro do seu próprio sistema de valores. O material dá o exemplo do livro O Capital, de Marx. A análise causal estudaria por que Marx escreveu o livro naquele momento histórico.
O juízo de valor diria se o livro é bom ou perigoso. Já a interpretação de valor faria outra coisa. Analisaria o livro como uma expressão do ideal de justiça socialista, tentando entender a sua lógica interna, sua coerência, seu significado para aquele universo de ideias, sem necessariamente concordar com ele. Isso me lembra das discussões sobre cancelamento hoje. Sim, é uma boa analogia. Análise causal seria entender por que o fenômeno acontece, quais são as condições sociais, tecnológicas. O juízo de valor é a briga diária de dizer se é bom ou ruim. E a interpretação de valor seria analisar o que o cancelamento nos diz sobre os valores da nossa época, sobre justiça, responsabilidade, fama. É isso. É uma aplicação perfeita da ideia. Você separa as perguntas para poder respondê-las de forma mais clara e honesta, sem misturar tudo numa só discussão confusa. Uau! Recapitulando essa nossa conversa, começamos com esse paradoxo de como ser científico no mundo subjetivo, passamos por essa ideia de que o cientista não precisa ser um robô sem opinião, mas sim um profissional disciplinado Isso. que sabe separar a análise dos fatos da defesa de suas crenças. Vimos as ferramentas para isso, como essa régua mental, essa caricatura que é o tipo ideal. E terminamos vendo como essa lógica toda se aplica até para entender a importância de uma batalha que aconteceu há mais de 2000 anos. A grande lição, para mim, é quase um alívio. Um alívio? Como assim? É um alívio porque a gente não precisa fingir que não tem valores ou opiniões para fazer uma análise séria. Pelo contrário, a unicidade intelectual está em reconhecer nossos valores, reconhecer que são eles que nos fazem achar um tema relevante e, a partir daí, usar as ferramentas certas, com transparência, para não deixar que eles distorçam a análise dos fatos. É uma honestidade radical, na verdade. É a melhor síntese possível. A objetividade não é um estado de pureza moral que alguém atinge. É um processo, uma prática constante de vigilância sobre o próprio método. Exato. E como você disse, tudo começa com os nossos valores. São eles que determinam o que achamos que vale a pena ser estudado. O que nos leva a um último pensamento, uma provocação final que o material inspira. Manda. Se os nossos valores culturais funcionam como uma lanterna, iluminando certas partes da realidade para que possamos investigá-la cientificamente, que outras partes imensas da experiência humana permanecem na escuridão, não porque sejam menos reais ou menos importantes, mas simplesmente porque os valores da nossa cultura hoje não nos treinaram para fazer perguntas sobre elas.